ó Deus, de falarmos qualquer coisa, o Senhor já o sabe muito bem. E nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, assim como estamos. De dizer ao Senhor que nós te amamos, que dependemos tanto do Senhor, que queremos tanto, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, nós queremos te render louvores nesta noite. Queremos, ó Deus, que a Tua presença encha cada coração. Queremos sair daqui, ó Deus, com os corações cheios da Tua presença. Move o Teu Espírito Santo dentro de nós, que haja mudança em cada coração, em cada vida, que haja o desejo de Te servir e de Te adorar mais e mais. Encha, Senhor, cada vida aqui com a Tua presença. Que os corações, ó Deus, contritos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda cada coração e conhece o nosso interior. Então, ó Deus, age em nossas vidas segundo a Tua vontade, porque Tu és o nosso Deus, o Deus criador das nossas vidas. E nós dedicamos as nossas vidas no Teu altar nesta noite. Perdoa as nossas falhas, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. E que nesta noite possamos Te render o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor culto ao Senhor, como se fosse o último das nossas vidas. E que possamos, ó Deus, Te exaltar e Te adorar, assim como o Senhor merece que façamos. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está, pela igreja que aqui se reúne neste lugar. Abençoe aqueles que ainda hão de chegar, traga em segurança, Pai, em nome de Jesus. E que juntos possamos com alegria Te exaltar. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Nós vamos louvar. Nós vamos começar cantando que aquele que sonda os nossos corações é o Senhor. Amém? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Ele sabe quem somos. Amém? A Ele todo louvor e toda glória. Seja o nome do nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço só
todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz cantem glória. Cante glória ao Senhor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Amém. Glórias ao Senhor. Podemos assentar. Mês de novembro é um mês comemorado, o mês da música. E, para ser mais preciso, no dia 22 de novembro, nós comemoramos o Dia do Músico. Por isso, a nossa igreja está celebrando neste mês o mês da música, o mês de adoração ao nosso Deus. E o nosso tema é Criados para Adorar. Eu e você, nós somos criados para adorar o Pai. Amém? Quantos aqui se sentem adoradores do Pai? Levante a mão, só para que eu possa ver. Amém, nós somos adoradores do Pai. Vamos dizer então bem forte comigo, criados para adorar? 1, 2, 3. Criados para adorar. Eu acho que dá para ser um pouquinho melhor. Vamos lá? Criados para adorar. Amém. O versículo fica em Salmos 95, verso 6. Vamos ler todos juntos? Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém. Não existe coisa melhor do que nos prostrarmos diante do nosso Criador, nos reverenciarmos diante do nosso Deus. Não é verdade? É muito bom quando nós estamos na presença do Pai. Eu gostaria de saber quem aqui nos visita nesta noite. Se nós temos visitante, gostaria que você fizesse um sinalzinho com a sua mão assim, ó. Temos visitante nessa noite? Não, irmã Nilza? Não temos, né? Então, nós vamos louvar ao Senhor. Se você puder ficar em pé, porque este hino é muito animado para a gente cantar sentado. Acho que daqui a pouquinho você mesmo vai querer ficar de pé. Então, se você puder ficar de pé para cantar, vamos louvar ao Senhor, dizendo glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus.
crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esta noite de festa. Vencendo vem o Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Que possamos estar preparados para este grande dia de louvor e honra e glória do teu nome. Que o Senhor virá entre as nuvens com poder e grande glória, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Ó Deus, que os nossos joelhos, os nossos corações se prostrem nesta noite em adoração ao Senhor que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te louvamos pelos dízimos e ofertas também depositados no teu altar. Que, ó Deus, em nome de Jesus, a igreja faça bem uso, Senhor, deste dinheiro. Que o Senhor abençoe grandemente as finanças dos teus servos. Ó Deus, nós sabemos que contribuir com a tua casa, Senhor, é um privilégio, é o nosso dever como verdadeiros cristãos que somos. E nós te louvamos, ó Deus, porque podemos contribuir nesta noite com a tua obra. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ouvir uma participação musical com o quarteto.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Depois de duas músicas bem agitadas, nós vamos cantar uma música mais suave. O nome dessa música é Vaso de Alabastro, baseada naquela mulher que despejou aos pés de Jesus este vaso. E ela tinha um anseio, o desejo, né, de conhecer mais profundamente ao Senhor, de ter os seus pecados perdoados. E essa canção é baseada ali. Tem uma partezinha, né? A Marcela até perguntou, pastor, o que quer dizer isso aqui? A música diz assim: se existe um Deus no alto, manda um vaso para me ungir. É o questionamento de muitas pessoas, às vezes. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o Senhor. Será que existe um Deus no alto? Existe. Existe um Deus tremendo e maravilhoso. Um Deus grande. Um Deus que deseja salvar a sua vida. Se você está aqui nesta noite e ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, que você possa refletir em tudo aquilo que estará acontecendo aqui nesta noite. E permita ao Senhor entrar no seu coração. Em nome de Jesus. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou o vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou o vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus.
aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém. Seja você um vaso de alabastro para perfumar aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Que lindo louvor, né, irmãos? Nós vamos também louvar ao Senhor. Vamos continuar esse culto de louvor e adoração ao Senhor com mais um momento de louvor. E eu gostaria de convidar você também a ficar em pé para juntos continuarmos celebrando o Senhor. Nós vamos cantar 3 canções, chama medley. São 3 canções juntas, mas todas as músicas vocês conhecem e nós podemos cantar com muita alegria. Uma delas é alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia.
cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar que não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus, dá até um suador, né? Tem que pular, né? Mas é muito bom louvar ao Senhor assim, com alegria. Nós vamos continuar louvando, falando do impressionante e ousado amor do Senhor, pela minha e pela sua vida. Quando a gente se olha no espelho e fala assim, nossa, Ele morreu por mim, a gente até se constrange, né? É constrangedor o amor do Senhor por nós. E Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida no Senhor. Se a sua vida não tem sido no Senhor, volte para o Senhor, se achegue ao Senhor, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai se achegar a Deus se não for por meio dEle. Nós vamos cantar o impressionante e infinito é o amor do nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Selo, mesmo assim se entregou.
sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante mais uma vez declarando: traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele nos ama. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós bendizemos o teu nome, Deus. Glórias sejam dadas sempre a ti, Senhor dos exércitos. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar para te adorar. Impressionante é o teu amor para com as nossas vidas. Nós queremos te render louvores nesta noite. Obrigada por tão grande amor pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aplaudindo o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor está com a palavra. Irmão Casé, irmã Patrícia estarão conosco aqui, nos auxiliando neste momento. Nós celebramos a ceia do Senhor todo mês, uma vez por mês, justamente para que não caia no esquecimento, né, esse ato memorial, esse ato do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nosso texto áureo, 1 Coríntios 11, versos 23 até o 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Essa é uma das causas pelas quais nós celebramos a ceia do Senhor todo mês. Além de nós pregarmos sobre a morte de Cristo, sobre a volta de Cristo, a ceia também, ela prega a volta de Cristo. Ela aponta para a volta de Cristo. E eu quero dizer para você, Cristo está muito mais perto do que você possa imaginar. Muito mais perto do que você possa imaginar. Portanto, prepare-se. Prepare-se. Você deve estar preparado, a igreja deve estar preparada para a volta de Cristo. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso na classe. Que o Apocalipse, muitas pessoas têm a ideia futurista do Apocalipse. É sempre para o futuro. Desde quando existe o Evangelho, o Apocalipse aponta para o futuro. Há 200 anos atrás, nós poderíamos dizer, o Apocalipse é futuro.
Hoje não. Hoje nós temos que dizer, o Apocalipse é o presente. Nós estamos vivendo já o Apocalipse. Nós já estamos vivendo. Então, irmãos, a igreja deve se preparar. A ceia mostra a volta de Cristo. E o texto nos deixa bem claro isso. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele está voltando. Nós vamos cantar. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi dividido por nós, pela igreja. O suco de uva simboliza o sangue dele, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Quem é que pode participar? Todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, é batizado com batismo bíblico, por imersão, está em comunhão com a igreja, com o Senhor da igreja, então pode participar. Mas se você ainda não é batizado, se você ainda não é membro de nenhuma igreja evangélica, o meu conselho é, não pegue, porque a palavra de Deus diz que cada um que toma, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então a responsabilidade é de cada um de nós. Então, preste atenção em tudo aquilo que aqui está acontecendo, abra o seu coração para Jesus, para que Jesus, o Senhor, possa mudar a sua vida, passe pelas águas, e você vai ter o privilégio e a alegria de participar desse momento de comunhão do corpo de Cristo. Nós vamos cantar o hino de número 123, do nosso cantor cristão. Pedir para a irmã Rutinéia tocar para nós. Os irmãos que estarão participando deste momento, podem se pôr em pé. À medida que forem pegando os elementos, podem ir se sentando. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nessa sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém.
Algum irmão ficou sem pegar dos elementos? Fora os daqui? A palavra do Senhor diz nos versos 23 e 24: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Os irmãos podem estar abrindo e pegando o pãozinho que o meu caiu no chão. Vou pegar outro pãozinho. Meu corpo caiu no chão. Pronto. O irmão Casé estará orando, agradecendo a Deus por este momento. E em seguida estaremos comendo o pão. Pai, neste momento nós queremos nos voltar àquela cruz em memória, Pai. E lembrar, ó Pai, daquele sacrifício vicário por todos nós, ó Pai, de uma vez por todas. Por cada um de nós. Pai, como é bom saber, ó Pai, que o Senhor nos ama. O Senhor tem cuidado de nós. E nós não podemos esquecer isso jamais, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada vida aqui presente. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. O verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós estaremos orando com a irmã Patrícia e em seguida estaremos tomando o cálice. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigada, Senhor, por este momento que estamos aqui, Pai, relembrando, Senhor, o teu sacrifício feito na cruz por nós, Jesus. Nós te agradecemos por essa comunhão que nós temos aqui na igreja, com os irmãos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, perdoa os nossos pecados. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento. Obrigado, Pai, que este ato memorial possa ficar gravado em nossas mentes e coração. E na mente daqueles, ó Pai, que ainda não se entregaram ao Senhor de corpo e alma, que eles possam compreender o teu amor, compreender a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ainda a última estrofe do hino, para que os irmãos possam estar recolhendo os cálices. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Deve sentar.
Irmãos, eu quero chamar as crianças aqui à frente. Nós estaremos orando para que elas possam estar saindo para o culto infantil. Vamos orar? Pai, nós engrandecemos o Teu nome e Te adoramos neste momento, pela vida das nossas crianças, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando suas vidas neste momento, dando a elas, ó Pai, a alegria de estar ali na Tua presença. Usa, ó Pai, as Tuas servas, que estarão ministrando aos seus pequenos corações, Deus. Que as Tuas servas tenham sabedoria, que as Tuas servas, ó Pai, ali sejam usadas e usadas pelo Senhor. Também a nós aqui, ó Pai, estaremos ministrando a Tua palavra. Nos use conforme o Teu querer, a Tua vontade, que haja mudança, renovação e transformação de vidas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Deus. Vai lá, Katia. Meus irmãos, a Leninha já deu uma boa introdução a semana passada sobre a palavra adoração. A palavra avodá, no hebraico, e ela conota serviço, servir. Às vezes nós falamos a questão, eu adoro o Senhor. Só vem na nossa cabeça, às vezes, a questão de adoração, louvor. Louvar, né? Mas a adoração não tem nada a ver com louvor. O louvor é a expressão da minha gratidão. Entende? Adorar é trabalhar, é servir, né? E o texto, inclusive o texto que os irmãos colocaram ali na divisa, né, de Salmo 96, ele deixa bem claro, diz assim: venham, adoremos prostrados. Adoremos prostrados. Adorar é se prostrar diante do Senhor. E o texto diz: e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Isso é adorar. Adorar envolve disponibilidade, desejo profundo de agradar ao seu Criador, de agradar ao seu Rei, de agradar aquele que o criou. E eu escolhi o texto que eu escolhi aqui para falar sobre adoração, está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E o tema que eu estarei trabalhando é o verdadeiro adorador na visão de Isaías. O verdadeiro adorador na visão de Isaías. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 6, versos de 1 até o 8. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Irmãos, esse é um texto muito conhecido, e é um texto muito pregado em missões, conotando ali a ideia de ir, a ideia de aceitar o desafio. Mas eu
sentiu o desejo de trazer esse texto para falar sobre adoração. Porque Isaías, ele estava no templo, ele estava prostrado em sinal de adoração, em sinal de oração, ele estava buscando a presença de Deus, ele estava adorando o Senhor ali, naquele local, e quando de repente a coisa ali, ficou diferente, ele sentiu algo tremendo, ele sentiu algo maravilhoso ali, ele sentiu algo que mudou a vida dele. E uma coisa interessante, meus irmãos, aqui se deu o chamado de Isaías para ser profeta, neste momento aqui, que Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele se colocou: aqui estou eu, envia-me a mim. Então a partir daqui ele começou a profetizar. Então, segundo o texto aqui, quais os princípios que um verdadeiro adorador usa para uma verdadeira adoração? Quais os princípios que um verdadeiro adorador usa para uma verdadeira adoração, que nós podemos tirar aqui desse texto de Isaías? A primeira coisa que nós podemos tirar aqui, de um verdadeiro adorador, para exercer uma verdadeira adoração, é que o verdadeiro adorador não é orgulhoso. O verdadeiro adorador não é orgulhoso. O texto, ele nos deixa muito claro, quando Isaías contempla tudo aquilo, quando Isaías contempla os anjos ali, os serafins, quando Isaías contempla o trono, quando Isaías contempla a fumaça enchendo o trono, o templo, ele diz o seguinte, no versos 5 e 6. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Irmãos, o orgulho, ele leva o homem a se fechar para Deus. O orgulho leva o homem a se sentir invulnerável. Nada me afeta, nada me derruba. O orgulho leva o homem a se afastar de tudo e de todos, e principalmente de Deus. Por isso, o verdadeiro adorador não é orgulhoso. E Isaías diz: ai de mim, ai de mim. Isaías não tem orgulho nenhum em reconhecer que é um pecador. Ele se submete ao Senhor, ele tem a humildade de reconhecer quem ele era, um pecador miserável. Então ele diz: ai de mim. Por que ele diz ai de mim? Justamente porque ele contemplou tudo aquilo, a fumaça simbolizava a presença de Deus. Quando ele contempla aquela fumaça, é como se ele estivesse vendo o próprio Deus. Então, ele diz: ai de mim. Ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que ele não merecia estar ali. Ele reconhece que ele não merecia contemplar aquilo que ele contemplou. Por isso ele diz: ai de mim. E ele não para, ele diz assim: eu estou perdido. Por quê? A Bíblia diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Porque se algum homem vê a Deus, ele morre. Então Isaías contemplou aquela fumaça e diz: acabou a minha vida, vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor. E o texto diz aqui que ele contempla Deus no alto, no trono. Ele contempla a majestade de Deus. Um homem que se coloca aos pés do Senhor em adoração. O verdadeiro adorador, ele não é orgulhoso.
ele reconhece as suas falhas, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que precisa mudar de vida, ele reconhece que precisa se aproximar mais de Deus, e ele deixa muito claro isso aqui. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros, e não somente isso, eu habito no meio de pessoas cujos lábios também são impuros, e eu ouço coisas que eu não deveria ouvir, e às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar. Então Isaías reconhece isso, ele reconhece. Então Isaías ele diz: eu preciso mudar. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um pecador, sou um miserável, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele confessa. Quando não há orgulho, há humildade. Na humildade nós reconhecemos quem nós somos diante do Senhor. E Isaías reconheceu, Isaías se confessou ao Senhor. Isaías disse: eu sou um homem pecador, um homem miserável, eu merecia realmente morrer. Por isso o texto diz que voou um anjo, pegou uma brasa, fogo, purificador, e com aquela brasa tocou nos lábios de Isaías e disse: agora os teus pecados estão perdoados. Agora você está purificado. Irmãos, quando há o reconhecimento do pecado, quando há reconhecimento de quem nós somos, quando não há orgulho para isso, quando não há orgulho para reconhecermos que erramos, porque nós erramos, nós falhamos, nós somos homens, irmãos, nós somos homens. Eu falho, eu erro, eu peco. Às vezes eu peco com a minha família por causa da forma de falar, às vezes com alguns irmãos, às vezes por forma de falar, mas eu preciso reconhecer e voltar atrás, falar: irmão, me perdoa, eu errei. E dizer para o Senhor: Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a tua igreja, para que você possa ser reconhecido um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não é orgulhoso, ele reconhece os seus pecados, e não apenas reconhece, ele confessa. E foi justamente isso que Isaías fez. Pelo fato de Isaías ter confessado os seus pecados, ter dito para o Senhor: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, eu mereço morrer. Mas o texto diz que o anjo foi lá e pegou a brasa e tocou nos lábios de Isaías, e ele teve os seus pecados perdoados. Hoje eu fui chamado correndo lá na casa do Marcos está ali. Eu perguntei se poderia falar isso, e é algo muito bom, maravilhoso. A Fátima mandou um recado, né, para a Leninha, não sei se foi para a Leninha, foi no grupo, né? Falou assim: pede para o pastor vir correndo aqui em casa. A minha mãe está num momento de lucidez, e ela quer que ele leia algum texto que fala sobre o perdão dos pecados, e ela quer se reconciliar com o Senhor. Eu me arrumei rapidinho, corri até lá. Cheguei lá, ela estava lúcida. Falei: Dona Maria, ela olhou para mim: oi, você me conhece? Sou o pastor Alex. Oi, pastor. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. A senhora pediu para me chamar, pedi. Aí a Fátima falou, né, que ela quer o nome dela escrito no livro da vida. Eu falei: glória a Deus. Aí eu li o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ela se confessou. Ela pediu perdão para Deus. Eu falei: ora comigo, repetindo. E ela repetiu: em Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. E eu estou me reconciliando com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E ela repetiu, alegre, emocionada. Só há perdão de pecados quando há reconhecimento. Só há perdão de pecados quando há confissão. Isaías confessou, e por isso seus pecados foram perdoados. Por isso, o verdadeiro adorador, ele não é orgulhoso,
Ele reconhece quando peca, ele reconhece quando se afasta de Deus, ele reconhece que precisa de mudanças. E foi isso que aconteceu com Isaías. Irmãos, estou aqui desejoso de falar só nesse verso, mas eu não posso, eu preciso acompanhar, preciso prosseguir o sermão. Mas quando nós confessamos, nós temos os nossos pecados perdoados, e nós mudamos a nossa vida, porque um verdadeiro adorador, ele não é orgulhoso. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isaías foi humilde, não foi soberbo e nem orgulhoso, mas ele foi humilde para reconhecer, e Deus dá graça aos humildes. Reconheça diante do Senhor: Pai, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho falhado diante do Senhor, mas eu quero ser reconhecido um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador não é orgulhoso. Segundo, o verdadeiro adorador reconhece a soberania de Deus. Olha o verso 1, o que diz. O verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías contemplou a soberania de Deus. Deus assentado em um trono, ele viu o seu manto espalhado. Então Isaías reconheceu quem era o Senhor. Por isso ele disse: ai de mim. Ele viu a soberania de Deus. Ele viu Deus sentado no trono no céu. Com certeza ele não viu a face de Deus, mas ele viu o Senhor. Talvez ele tenha visto o Senhor sentado ali com aquele manto, e ele reconheceu quem ele era. A soberania de Deus, meus amados, é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e acontece, e sobre todos. Ele é soberano. Nós não cantamos isso, né? Que ele é soberano. E ele é soberano sobre os céus, sobre a terra. É, Senhor. Deus é soberano em sua própria existência. Quando Abraão diz para Moisés diz para ele assim: Senhor, eu vou lá, mas se me perguntarem quem tu és, o que eu vou falar? Qual foi a resposta de Deus? Qual foi? Vamos lá, quem ele disse? Eu sou. Eu sou. Acabou. Eu sou. Eu existo. Eu sou o que sou. Então, a soberania de Deus, né? Deus é soberano em sua própria existência. Ele é. Ninguém criou Deus, muito ao contrário, ele fez tudo e todos. Até outros deuses que as pessoas têm, como por exemplo o sol. Deus criou o sol, mas as pessoas o têm como Deus. Deus criou os animais, e muitas pessoas têm os animais como Deus. Deus criou a lua, e muitas pessoas têm a lua como Deus. Mas Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Isaías reconhece, Isaías contempla isso como um verdadeiro adorador. Deus é soberano sobre toda a criação. Gênesis 1:1, ele diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é soberano sobre toda a criação. Quando Jó está falando ali algumas coisas a respeito da doença dele, Deus diz para ele assim: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava? Quando eu criei o céu, quando eu criei a terra, quando eu criei os homens, aonde você estava? Deus é soberano
sobre toda a criação. Deus é soberano em seus planos e propósitos. Ninguém muda. Salmo 33, versos 10 e 11 diz assim: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Ele muda o que ele quer mudar e não muda o que ele não quer mudar, porque ele é Deus, ele é soberano. E nós precisamos reconhecer isso como verdadeiros adoradores. Nós precisamos reconhecer que nós adoramos um Deus supremo, maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que é soberano sobre a minha vida, um Deus que requer de mim santidade, porque Ele é santo. É a terceira, o verdadeiro adorador reconhece também a santidade de Deus. E Isaías reconheceu isso. Isaías contemplou isso ali, naquele momento, naquela visão maravilhosa que ele teve, naquele momento de adoração. O verso 2 e 3 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vejam, meus amados, que Isaías contemplou, teve essa visão maravilhosa desses anjos. O interessante é que eles tinham 3 asas. 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, em reverência à santidade de Deus. A impressão que dava que os anjos não poderiam contemplar a santidade de Deus. Em respeito, porque eles estavam sobre o trono de Deus, eles cobriam seus pés. Aí dá a ideia daquilo que Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 5, né? Êxodo 3, capítulo 5, quando ele fala assim, tira a sandália dos... Êxodo 3, 5, diz assim: e disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é o quê? Santo. Por que aquele lugar era santo? Presença de Deus, porque Deus estava ali. O que Moisés estava fazendo ali, irmãos? Ele estava passeando? O que ele estava fazendo? Estava cuidando de ovelhas. Ovelha faz cocô? Faz xixi? Faz. Ali tinha isso. Mas só que no momento em que Deus ali apareceu, aquele local passou a ser santo. Então ele disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus está aqui agora? Esse lugar é o quê? Porque Deus está presente. E por que nós não temos tanta reverência então? No momento da nossa adoração. Porque, me desculpe, mas eu preciso falar, às vezes é um entra e sai imenso. Às vezes pessoas trazem copo para dentro da igreja, fica fazendo barulho. Às vezes pessoas ficam conversando, né? A porta ali, sentado ali, sai e vai lá para fora, fica lá sentado, mexendo em celular, ou fica no banheiro lá, mexendo no celular, se esquece que o local agora é santo, e Deus está presente, é reverência, lugar de reverência. O verdadeiro adorador, ele é reverente, ele tem reverência, e foi isso que Isaías fez. Isaías teve reverência, ele se prostrou ante o Senhor. Quando ele contemplou tudo aquilo, irmãos, ele se prostrou. Eu imagino Isaías fechando os seus olhos e disse: eu não posso ver. Um verdadeiro adorador, ele reconhece a santidade de Deus, ele vê quem Deus é, ele traz isso para a sua vida, ele deseja santificar a sua vida, e ele é reverente. Ele é reverente, porque Deus está presente. Irmãos, antigamente, eu sei que muitos aqui são de antigamente, eu sou de antigamente, né? Quem é de antigamente, quando o pastor estava lendo a Bíblia, parava lá na porta? Levanta a mão.
Eu também sou de antigamente. Quem de antigamente, quando se estava orando, parava lá na porta e esperava terminar? Isso. Eu também sou de antigamente. Hoje não, irmãos. Hoje nós estamos lendo a Bíblia, as pessoas entram e saem irreverentemente. Irreverentemente. Não é contra o pastor, não. Não é contra o Senhor. Porque o Senhor está aqui, Ele que veio receber o nosso culto. Não, eu não estou fazendo nada aqui para ninguém. As músicas que são cantadas aqui não é para você. Não, é para o Senhor. Sabe quem é a plateia aqui? Quem é que merece os aplausos? Quando nós aplaudimos aqui, não é o louvor que cantou maravilhosamente bem. Não é. E ele sabe que não é para eles. Mas é para o Senhor. Porque a mensagem da música falou conosco, e nós aplaudimos o Senhor, cuja música exalta. É para isso que nós estamos aqui. Nós aplaudimos o Senhor. Mas quando nós fazemos para Ele, quem que aplaude? Quem aplaude? Ele, porque Ele é a plateia. Não somos nós. Nós fazemos para o Senhor. E é Ele que nos louva. É Ele que aplaude, se nós fazemos bem. Nós aplaudimos no louvor a Ele, porque Ele merece ser adorado também através das palmas. Entende, irmãos? Mas quando nós fazemos bem, com alegria, com reverência, reconhecendo a sua santidade, Ele nos aplaude. Amém? O verdadeiro adorador, ele reconhece a santidade de Deus. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um verdadeiro adorador santifica a sua vida, como Isaías fez. Isaías quis agradar o Senhor, ser um verdadeiro adorador, e ele reconhece a santidade de Deus. Pega aquilo, traz para o seu coração e diz: eu sou um pecador, eu preciso mudar a minha vida. O anjo vai, pega a brasa, toca nos lábios dele e ele é purificado, santificado. O verdadeiro adorador, ele reconhece a santidade. E finalizando, o verdadeiro adorador está sempre disposto a servir. O verdadeiro adorador está sempre disposto a servir. Olha o que o texto diz no verso 8. Adaptar uma torneirinha aqui, vai ser mais fácil. É um canudinho, né? Diz assim o texto: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um verdadeiro adorador, ele está sempre disposto a servir. A palavra adorar quer dizer o que mesmo? Servir. 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 Então o verdadeiro adorador, ele está sempre disposto a servir ao Senhor. E o interessante é que ao ouvir a voz do Senhor, como o texto diz aqui, e depois disso ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, meus amados, é dar atenção, é atender os seus propósitos. Isso é ouvir a voz do Senhor. É atender aos seus propósitos, ao seu chamado. Não tem aquele negócio do pai chamar o filho: fulano, e o filho fica quieto. Fulano, e o filho fica quieto. Está me ouvindo? Não estou. Mas não responde. Né? Alguém tem filho assim, não? Tem? Né? Tem também aí? 1 ou 2? Né? 2, né? É mais ou menos isso.
nós precisamos ouvir a voz de Deus aqui, é atender aos seus propósitos, é responder. É como Isaías diz aqui, né? O texto continua dizendo assim, que dizia: a quem enviarei? Quando Deus pergunta a quem enviarei, Ele estava querendo disponibilidade em servir. Ele faz a pergunta e espera uma resposta. E quem há de ir por nós? Quando Deus pergunta, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, no seu momento de adoração, ele entendeu que adorar é servir. E servir a Deus, irmãos, não é apenas vir para a igreja. Como eu falei, nós estamos equivocados. Eu vou para a igreja adorar o Senhor. Você vem para a igreja louvar o Senhor. A gente vem para a igreja louvar o Senhor. Mas adorar o Senhor exige, né, servir. Eu preciso servir. Servir é trabalho. Eu preciso trabalhar. Como eu trabalho para o Senhor? Aí é que vem as outras coisas. O que Deus mandou Isaías fazer? Quem se lembra? Ir anunciar, ir pregar, ir levar a sua mensagem. Isso é servir. É uma das formas de servir. O verdadeiro adorador, ele adora servindo, ele serve. E ele expressa a sua gratidão por servir a Deus, louvando. É assim que nós expressamos a nossa gratidão a Deus, louvando. E Isaías aqui, ele nos dá essas diretrizes para uma verdadeira adoração. Nós precisamos aprender a servir o Senhor. Nós precisamos aprender a sair das quatro paredes e ir levar a mensagem do Evangelho. Entende? Nós podemos servir, como eu falei aqui, né? O fato de você ajudar alguém, buscar alguém, levar alguém é servir. Fazer com amor, fazer com satisfação. Ajudar alguém que precisa de ajuda, mas com prazer, com satisfação. Quando eu trago aqui o meu quilo, né, para montar cestas básicas, eu estou servindo, ajudando as pessoas que necessitam. Entende? Quando eu deposito a minha oferta de missões, eu estou servindo, porque ela vai alcançar os missionários. Um verdadeiro adorador serve. E eu pergunto, você é um verdadeiro adorador? Segundo Isaías aqui, da forma como Isaías nos mostra aqui que deve ser um verdadeiro adorador. No Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Isso é servir. Servir é com alegria. Servir é com prazer. E o interessante é que o salmista aqui ele fala: servi ao Senhor com alegria e entrai nos seus átrios com cântico, com louvor. É a expressão da alegria de servir. Apocalipse, terminando aqui, 22:3 diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, o adorarão. Olha que tremendo, que maravilhoso. Isso é adorar. Isso é adorar. Eu pergunto, temos adorado? Temos sido verdadeiros adoradores? Eu quero concluir dizendo que o verdadeiro adorador, na visão de Isaías, né, não é orgulhoso, reconhece a soberania de Deus, reconhece a santidade de Deus, e está sempre disposto a servir. Deus nos chama para servir.
Deus nos chama para servir. Seu nome proclamar. Deus não quer que você seja apenas mais um. Não, Deus não quer que você seja mais um na multidão. Como aquela multidão que seguia Jesus, né? Ali tinha várias pessoas, mas alguém se destacou naquela multidão, a mulher que tocou nas vestes de Jesus. Ela se destacou. Os outros eram apenas mais um. Então Deus chama você para servi-lo. E nós vamos cantar uma música agora. E a música, ela diz justamente isso. Deus nos chama para servir, seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Deus nos chama para servir, seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto, procura amor cristão. Deus não precisa de intelecto e comum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você
eu quero desafiar você a servir o Senhor, a adorar o Senhor, na visão de Isaías. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela tua graça, o teu amor e a tua paz. Obrigado, Pai, porque te adorando, te servindo, engrandecendo o teu nome, Deus. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Nós podemos servir de várias formas, Deus. Nós estamos aqui hoje adorando o Senhor através do louvor também. Mas nós podemos adorar lá fora, Pai, servindo de tantas maneiras, Deus. E uma delas, evangelizando a Tua palavra, evangelizando da Tua palavra, pregando a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo para a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.